Fala galera, se liga em mim, só em mim, matemática do EVA na janela, dando continuidade ao gráfico e à função do segundo grau. Essa aula a gente vai estudar o vértice e a imagem. Então vou apresentar quem são esses carinhas para vocês e a gente vai trabalhar nos exercícios com eles. Então se liga só. Primeira coisa, vamos supor que a parábola está chorando. Isso acontece, você viu na aula anterior, quando A é positivo. Então o que acontece? O vértice é esse biquinho, é o bumbum da parábola, é um ponto formado por um X, que eu não sei quem é, vou chamar de X de vértice, e formado por um Y, que eu não sei quem é, nesse exemplo, que é chamado de Y de vértice. Ou seja, galera, o vértice é um ponto, se ele é um ponto, ele é formado por duas coordenadas, o X e o Y, que aqui eu estou chamando de X do vértice, e aqui eu estou chamando de Y do vértice. Então o vértice é um ponto, beleza? Vou chamar aqui ponto V de vértice. Só que nesse caso ele é o ponto mínimo da parábola. O que significa ser o ponto mínimo da parábola? Não existe nenhum ponto mais baixo do que ele. Então o que acontece? Se a parábola estiver chorando, se ela estiver chorando, aqui é o vértice, beleza? Esse cara é o ponto máximo da parábola, ou seja, ninguém vai passar a altura desse maluco aqui. Então o que acontece? Automaticamente eu consigo ensinar com isso a imagem para vocês. Lembra que imagem, galera, é eixo Y. X é o domínio e o Y é a imagem. Se eu quiser estudar a imagem desse carinha aqui, o que acontece? A imagem dele começa a ser lida aqui, ou seja, começa a ser usada no Y do vértice e vai embora até o infinito, se o exercício não tiver nenhuma restrição. Então o que acontece? Quando o A, galera, for positivo, que o caso da parábola está sorrindo, a imagem, galera, nada mais é que ela começa no Y do vértice, é o ponto mais baixo dessa parábola e vai até o mais infinito. Beleza? E se o A for negativo, que é esse caso aqui que a parábola está chorando, se o A for negativo, a imagem começa lá de baixo no menos infinito e ela vai até o topo no mais infinito. No Y do vértice. Ela termina no Y do vértice. No Y do vértice, que é o ponto máximo, ou seja, ela chega até aqui. Daqui ela não passa. Então a imagem veio sendo usada lá do infinito. Ela veio, chegou aqui e acabou. Esse é o ponto máximo. Então imagem de parábola só tem dois tipos. Começa no Y e vai para o infinito, ou começa no infinito e termina no Y. Beleza? Só que para achar o vértice tem uma fórmula embasada naqueles coeficientes. Lembra na aula anterior que a genérica da equação do segundo grau, ou da função do segundo grau, é assim, ABX mais C. Valeu? Como eu estava falando para vocês, a fórmula do vértice ela é embasada nos coeficientes, no A, no B e no C, que também é usado no Bhaskara, ou seja, eles são importantes saber classificar os coeficientes. Então essa fórmula aqui é menos B sobre 2 vezes o A. O B é esse carinha e o A é esse carinha. O Y do vértice é menos delta sobre 4A. Então essas aqui, galera, são as fórmulas para achar o Y do vértice, que é um ponto, e o X do vértice. E eu já preparei aqui a lousa, ou melhor, a janela, para a gente já emendar num exercício para praticar os dois ao mesmo tempo. Ou seja, determine o vértice, a imagem, o gráfico das funções. Então vamos ver esse aqui. Vamos pôr em prática o que a gente aprendeu. Primeiro eu vou separar os coeficientes. Quem é o A? 1. Quem é o B? Menos 2. Tomem cuidado que quando o B é negativo, normalmente as pessoas erram bastante. Quem é o C? Menos 8. Beleza?
Então, eu separei os coeficientes. Você pode fazer o delta, tal, você vai precisar do delta, mas eu vou ensinar para vocês as duas maneiras de achar o vértice. Então, primeira coisa, eu vou falar quem é x1 e x2, não vou fazer por Bhaskara, vou fazer por soma e produto, dois números multiplicados dá 8, é 2 e 4, um deles é negativo, é o menos 2, porque aqui está dando mais 2 a soma. Beleza, tá feito, achei. x1 e x2. Com isso eu já consigo determinar o gráfico. Vamos ver se a gente pegou a manha do gráfico. A raiz é menos 2 e 4 e o C é menos 8. Então vou fazer aqui o esboço do gráfico. 1, 2, menos 2. 1, 2, 3, 4. 4. E o C é menos 8. O C vem lá de baixo. Menos 8. Não sei se vai caber aí no vídeo. Mas o menos 8, galera, é quem cruza o eixo Y, tá aqui. Então essa parábola, ela é mais ou menos assim, ó. Só para vocês terem uma noção como é simples estudar o gráfico. Com esses três carinhas aqui eu já determinei o gráfico. Mas falta um cara muito importante, que é o x do vértice. O x do vértice, eu falei para vocês que dá para usar pela fórmula, que é simples, ó. Como é que fica aqui, ó? Menos, quem é o B? Menos 2. Sobre 2 vezes, quem é o A? 1. Ou seja, menos com menos fica 2 sobre 2, que dá 1. Beleza? Então o x do vértice é 1. Ó. Mesmo fazendo o esboço na raça aqui, olha lá como é que fica bem perfeitinho. Aqui, ó, é o ponto 1, que é o x do vértice. E o vértice aqui é ponto mínimo, porque a parábola está sorrindo. Então, a outra maneira de achar, professor, que você ia fazer, como é que é? A outra maneira é a seguinte, você pega o x do vértice, pega as duas raízes que dá para fazer de cabeça, que é menos 2 e mais 4, e acha o meio dela, é metade do caminho, ou seja, a média. Então fica 2 dividido por 2, que dá 1. Ou seja, eu falei que tinham duas maneiras, tem a fórmula, esqueceu a fórmula, faz Bhaskara, acha a raiz e joga ali. E o y do vértice, professor, tem duas formas? Tem duas formas. Primeira é essa, beleza? Vamos fazer aqui embaixo, como que é o delta desse cara? É b ao quadrado menos 4ac. Então, delta é igual, quem é o b? Menos 2 ao quadrado menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos 8. b ao quadrado, 4. Menos com menos dá mais 32, o delta é igual a 36, beleza? Achamos o delta, eu vou apagar aqui para mostrar outra maneira de achar o y do vértice. Então fica menos 36 sobre 4 vezes 1. 4 vezes 1 é 4, 36 dividido por 4, o delta é, ou melhor, o y do vértice é menos 9. Beleza, achei o x do vértice, o y do vértice, ou seja, eu já achei o vértice. Ele pediu para que eu achasse o vértice. Quem é o vértice? O vértice é o par ordenado 1 e menos 9. Beleza? Repara que meu desenho eu fiz zoado, eu fiz rapidão e ficou certinho ali, ó. Ali o 8 cruzando, aqui o menos 9. Beleza. Qual a outra maneira de achar o y do vértice? Fácil. O y do vértice, se o x do vértice é 1, acha o parzinho dele. Como que a gente acha o parzinho do 1? Faz o f de 1. Joga na maquininha, fica 1 ao quadrado, menos 2 vezes 1, menos 8. Então isso aqui é igual a 1, menos 2, menos 8. Menos 2 com menos 8, devo 2, devo 8, menos 10. Paguei 1, fiquei devendo 9. Então, qual a importância dessa aula aqui? Eu te mostrei duas maneiras de achar o x do vértice e o y do vértice. Fórmula, média e substituir na maquininha, achou o par ordenado dele. O que está faltando para acabar o exercício, galera? O que está faltando para acabar esse exercício? Está faltando a imagem. Então eu fiz o gráfico, achei o vértice e a imagem. Gente, isso aqui é ponto mínimo. Por que é ponto mínimo? Porque ela está sorrindo. Se é mínimo, o y começou a ser usado aqui.
Então ele começou a ser usada, a imagem começou a ser usada no y do vértice e vai ser usada até o mais infinito. Ou seja, quem é a imagem aqui? O y do vértice é menos 9 e vai ser usada até o mais infinito, placar final. Beleza? Vamos para o próximo. Vamos lá, mas esse exercício agora aqui já começa a reparar nas características, nos detalhes. Primeira coisa, separa os coeficientes. O A é menos 1. O A é negativo, galera. O que isso já me proporciona? Uma parábola chorando. Beleza? O A é negativo. Quem é o B? Menos 4. Quem é o C? Menos 3. Então, se você fizer Bhaskara, achar o delta, a gente podia até fazer Bhaskara tudo, mas vamos fazer. Por que eu vou fazer? Porque eu vou precisar do delta para fazer o y do vértice. Então, quem é a fórmula de Bhaskara? B ao quadrado, menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é menos 1, vezes o C, que é menos 3. Então, quanto dá o delta? Delta é igual a 16, menos com menos dá mais, com menos dá menos, fica menos 12, o delta é 4. Eu resolvi fazer por Bhaskara, porque eu vou precisar do delta para achar o y do vértice. Então, x é igual, qual é a fórmula? Menos b, então esse menos é da fórmula e o b é menos 4, mais ou menos raiz de delta, sobre 2 vezes o a, que é menos 1. Cuidado com esse monte de sinal aí que pode dar problema, hein? Então, menos com menos dá mais 4, mais ou menos raiz de delta, que é de 4, que é 2, e aqui fica menos 2. Então, para achar o x1, vamos usar o mais. 4 mais 2 dividido por menos 2, fica 6 dividido por menos 2. Na divisão, mais com menos dá menos 3. É a primeira raiz. E o x2, galera? Fica 4, agora uso negativo. Menos 2 sobre menos 2, fica menos 2 sobre 2, que é igual a menos 1. Então, achei x1 e achei x2. Já sei que ela é negativa. O x do vértice é a metade dos dois. Também sei achar fácil o x do vértice. Mas vamos dar um esboço no gráfico, então. Então, vamos supor que aqui esteja o meu eixo. Fazer mais para cá, porque as raízes são negativas. Vou fazer aqui meu eixo y, vou fazer meu eixo x. Quem são as raízes? Menos 3 e menos 1. Beleza? Lembrando que ela está chorando, porque o A é negativo. E ela sempre cruza, quem é o C? O C não é menos 3? Então esse cara que cruzou o eixo Y é o menos 3. O gráfico está feito. Ou seja, repara nesse gráfico como é fácil achar o x do vértice. O x do vértice é o meio desses dois carinhas. Quem mora no meio entre dois carinhas? O menos 2. Beleza? Dá para fazer de cabeça, mas vou jogar na fórmula para vocês verem. X do vértice é menos b sobre 2 vezes o a. É igual, menos da fórmula, quem é o b? Menos 4. Sobre 2 vezes o a, que é menos 1. Menos com menos dá 4. Com menos 2 é igual a menos 2, eu já sabia. Beleza? E por último, o y do vértice, que é igual a menos delta sobre 4a. Quem é o delta? Menos 4 sobre 4 vezes o a, que é menos 1. Então fica 4 dividido por menos 4, fica 1. O que está faltando? A imagem. A imagem, ela está chorando, ou seja, esse cara foi usado aqui. É o y, a imagem é o y. Foi usado, 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 foi usado e acabou aqui. Quem é esse cara aqui? É o y do vértice. Quem é o y do vértice? É o 1.
Ou seja, quem é a minha imagem? Conjunto imagem. A imagem desse gráfico ela começou a ser usada no menos infinito, ela vem lá de baixo, beleza? E ela foi usada até o 1. Fechou? Então com isso você consegue ter uma base monstro para os gráficos do segundo grau. Até a